Existem HQs que vão muito além do que pode se esperar da nona arte, principalmente para quem entende que quadrinhos são entretenimento, são algo para você contemplar. Essa HQ aqui, Jamba, da editora Brasa, Histórias do Proibicionismo no Brasil, vai além, é uma HQ documentário e que me deixou muito confortável ao lê-la, até porque, como jornalista, como alguém que gosta de ir a fundo para poder investigar alguma coisa, esse quadrinho aqui ele veio a calhar e me fez entender muita coisa que eu acreditava já ter alguma noção, só que o trabalho do Daniel Filho aqui foi muito além, foi a fundo e tem uma arte incrível, tem um acabamento de primeira, como só a Brasa ultimamente tem oferecido, pelo menos dos quadrinhos que eu tenho adquirido, e sem enrolação, sem puxar muito a brasa para a sardinha da Brasa, a gente vai falar um pouquinho de Jamba, essa HQ documentário que me pegou na curva e está entre as melhores do gênero que eu tive a oportunidade de ler até aqui. Bora resenhar? Primeiro vamos lá, né, galera? O acabamento da Brasa é uma coisa impressionante. Eu tenho outros quadrinhos da editora e esse aqui tá no mesmo padrão. Ele tem pouco mais de 180 páginas, eu acho que chega até a 200 páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, pouco mais de 180. E olha só o acabamento que a Brasa encontrou nesse quadrinho para poder transformar um documentário numa HQ. Parece uma caixa, né? Uma carteira de cigarros. É o que a gente entende quando olha de cara aqui para o que eles conseguiram realizar fazendo a capa aqui do Jamba. E ele tem, olha só, inclusive uma advertência aqui atrás. A Brasa Editora adverte: a guerra às drogas mata mais do que as próprias drogas. E isso já vem sendo debatido no nosso país há muito tempo. Não é só a tentativa de legalizar a Jamba, a cannabis, a maconha, que é tudo a mesma coisa, né? São várias formas de falar sobre uma mesma substância. E o que a gente vai encontrar aqui nesse trabalho muito bem feito pelo Daniel é exatamente mostrar os primórdios das plantações de cânhamo ao redor do globo. O cânhamo, para quem não sabe, é a planta da maconha. Então você já tem aí, para além de 2000 anos antes de Cristo, as plantações na Índia, na China, em outros lugares do planeta. E como que aqui no Brasil, na nossa terra, a coisa foi ficando nesse tom do proibicionismo. Eu lembro quando era adolescente, criança, que não se podia sequer pronunciar a palavra maconha, que você já era taxado de criminoso ou marginalizado, dependendo do uso que alguém fazia na sua comunidade, ou mesmo dependendo da sua relação com amigos que consumiam a erva. E o que a gente encontra aqui é uma construção dessa linha do preconceito, uma linha do tempo que começa lá na época em que os navios negreiros chegaram até o nosso país, na época em que os indígenas, os nossos povos originários, passaram a cultivar essa erva aqui e esse plantio acabou sendo descoberto pelos policiais, pela guarda da realeza que aqui no Brasil se encontrava. E tem todo um quê de trabalho, de cuidado com a ancestralidade. Eu vejo já nas primeiras páginas aqui do quadrinho algumas figuras conhecidas da religiosidade, né, de matriz africana, discutindo quem é que vai ficar com a planta que se chama Igbo, que é a planta mais importante nesse ambiente
de discussão aqui de entidades de religião de matriz africana. E aí a gente vai passar para os dias de hoje, sobre o olhar de policiais para uma pessoa que usa um boné com a folha da maconha. E só o fato de esse homem estar utilizando esse boné, ele como uma pessoa da periferia, preto, passa maus bocados nas mãos desses policiais. Acaba preso e incriminado, com o uso do boné com a folha da maconha. Chegando lá na cadeia, isso aqui é bem o início do quadrinho, eu acho que não chega a ser um grande spoiler da HQ, mas ele acaba sendo vítima da plantação de provas. Os guardas vão lá e plantam uma determinada quantia de maconha nas provas, e acaba esse cidadão aqui sendo incriminado, sendo preso. Não é só a prisão desse cidadão aqui no início do quadrinho. Tem o Gilberto Gil, que acaba preso com uma quantidade pequena de maconha em algum show que o Gilberto Gil fez durante a carreira dele. Tem a prisão da Rita Lee, são histórias conhecidas da música popular brasileira. Muitas figuras da MPB, do rock nacional, foram perseguidos durante a carreira deles, Eles, por utilizarem a maconha, por fazerem uso da erva, acabavam perseguidos, até com base na lei que, pelo que a gente vai entendendo aqui, é uma lei que não tem tanto fundamento assim. Se você parar para pensar, isso é uma reflexão minha. Por que o álcool é liberado no nosso país e a maconha não? A gente precisa trazer essas discussões para rodas de conversa e ter especialistas tratando desses assuntos é sempre importante. E o que a gente vai encontrar nesse quadrinho é exatamente o olhar de especialistas, depoimentos de especialistas, só que de uma forma que você acaba entendendo muito melhor, fazendo uma interpretação de texto muito interessante aqui sobre esse tão falado proibicionismo. A gente acaba tendo uma visão muito mais ampla, muito mais aberta e fica chateado com as consequências desse proibicionismo. Pelo menos a mim causou esse aborrecimento. É um tema tabu no nosso país. Quem discute, quem debate política sabe exatamente o porquê dessa proibição de cannabis, que pode ser utilizada como remédio. Não é só o uso recreativo, mas tem tanto a se explorar a partir do cânhamo, passando pela cannabis, as pessoas que precisam do canabidiol para o tratamento de algumas doenças. Enfim, tem tanta coisa a se debater para que a gente chegue à conclusão de que o proibicionismo é um equívoco no nosso país. E isso é tratado de uma forma muito singela, muito direta aqui no nosso Djamba. E a gente tem, sabe, a Marcha da Maconha, tem aquele momento em que lá em 1987 um navio foi interceptado com latas e latas de maconha. Essas latas foram despejadas no mar e alguns surfistas, algumas comunidades acabaram acessando a maconha numa dessas latas aí. Foi uma coisa que sacudiu os telejornais lá na década de 80 e que até hoje faz parte do imaginário de quem discute a liberação ou não da maconha no nosso país. A gente tem o Brasil como um dos países que mais tardiamente talvez liberem o uso recreativo ou não, para fins medicinais, enfim, da erva. Pelo menos é isso que tem se desenhado aqui no continente sul-americano. E a gente vai vendo a construção, inclusive, da lei de proibição da maconha no nosso
país. Tudo isso muito bem construído, muito bem colocado pelo Daniel Paiva numa edição sensacional da editora Brasa. Eu te recomendo Jamba, você vai encontrar lá no site da editora Brasa, assim como outros quadrinhos que eles têm lançado com esse acabamento finíssimo e com conteúdos que realmente te marcam, te fazem pensar, refletir. Jamba é uma dessas HQs que me surpreendeu muito depois que eu fiz a leitura no ano de 2023. É isso, galera. Gostou do vídeo? Compartilha, ativa o sininho aí para que você seja notificado sempre que eu trouxer conteúdos como esse aqui no nosso Velho Verso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no nosso projeto. Curte, comenta aqui embaixo. Não gostou da temática? Não tem problema, coloca aí embaixo de forma respeitosa as tuas justificativas também. Vai ser um prazer interagir com cada um de vocês. Eu quero agradecer à editora Brasa que enviou esse material aqui para o perfil do Velho Nerd. Agradecer demais ao Lobo, editor da Brasa, que tem feito um trabalho incrível junto com a equipe da editora, que tem encantado muita gente com obras como Jamba, Brega Story, Damasco e tantas outras que tem feito sucesso, e a gente deseja esse sucesso para quem tem feito trabalhos incríveis como essa editora. É isso, galera, até a próxima, valeu, fui!